Programa Escola do Som, Revista Calistéreo. Mais uma vez estamos aqui com o nosso querido consultor William Santiago. Já apresentamos aí superficialmente ele no outro vídeo, mas para quem ainda não viu, o currículo dele é extenso pra caramba, é um profissional muito gabaritado, escreve há 20 anos para a Revista Calistéreo, colunista, né? Se você é assinante da revista ou lê ela, já viu, né? Vários e vários artigos que ele explica sobre tudo sobre áudio, né? Não só automotivo, às vezes, né? Fala sobre outros tipos de sistemas de áudio também, mas para Calistéreo especificamente, acaba focando mais na linha automotiva, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capacitor de força ou mega capacitor. Aí, roda a vinheta, um abraço. Gosta de um sistema de áudio potente, seja no SPL, no trio elétrico, ou gosta mesmo de som de qualidade, mas também, né, que é aquele som bem vigoroso, bem potente e tudo mais, né? Com certeza já teve a indicação ou já viu falar sobre o capacitor de força, mega capacitor, né? Os dois são corretos, né? Hoje a gente está com o William Santiago, que é um grande especialista no assunto aí, vai explicar um pouco melhor para nós as dúvidas mais recorrentes que nós temos a respeito de capacitor de força, né? William, é muito dito aí por aí no mercado que você agregar mais uma ou duas baterias ao sistema nem sempre vai resolver. Às vezes a solução está no capacitor de força. Sim, é verdade? É verdade. Depende do sistema, depende da utilização. Mas o que acontece? O megacapacitor, a função, né, primordial dele é ajudar a sustentar o fornecimento de corrente, né, para aqueles momentos dinâmicos onde o consumo é muito maior numa diferença de tempo muito pequena. E aí pisca uma luz de painel, né, enfim, dá aquela falhada, e o megacapacitor tem a função de sustentar esse aumento drástico, né, num curto período de tempo, esse aumento de consumo de corrente. Você falou de piscar luz como um sintoma de que um megacapacitor cai bem no projeto, por exemplo. Esse é o Sim. único sintoma que a gente sabe quando é necessário, ou ele é sempre bom, mesmo quando não pisca? Quando é que a gente vai saber, posso usar ou não um capacitor? Não, é sempre bom. Para sistemas acima de 500 watts, você já pode utilizar ali um megacapacitor de meio farad. A convenção acerca desse assunto é de que para cada 1000 watts, 1 farad. 1000 watts pico ou 1000 watts RMS? 1000 watts RMS. Então, 1000 watts RMS, 1 farad. Essa é o melhor equilíbrio. Exato. Entre demanda e fornecimento. Exato. No caso do capacitor. E o que difere um capacitor de uma bateria? Olha, a bateria, ela depende de um fornecimento de tensão estabilizada, ele tem outras funções, ele tem que alimentar todo o sistema elétrico do veículo, né? É uma peça vital, fundamental, né? O megacapacitor, a função dele, ele é um acumulador também, né? Mas a gente já não conseguiria, por exemplo, dar partida no veículo com o megacapacitor que nós utilizamos para o áudio. Claro, hoje já existem no mercado alguns a gente pode chamar de acumulador também para auxílio de partida. Só que é um princípio um pouco diferente do que a gente utiliza no áudio, em termos de consumo, né? Para girar um motor é diferente de fornecer corrente para que você tenha, como eu vou dizer, para que você não mude as características de reprodução do seu programa musical por falta de corrente. Não é que o seu sistema vai parar naquele momento de consumo, de aumento de consumo brusco, mas pode ser que a característica de intensidade, duração, ataque seja alterado, né? Se você não tiver o fornecimento adequado de corrente naquele momento. É dito no mercado, de uma forma extremamente resumida, que a diferença básica na prática entre capacitor e bateria é bateria carga lenta,
capacitor carga e descarga ultra rápida. Sim, ultra rápido. É nisso que ele ganha em relação à bateria, onde ele faz o diferencial? Não, é porque as funções são realmente diferentes, porque a bateria ela consegue ter uma capacidade de reserva muito maior, né, do que o mega capacitor, né? Exatamente pelo maior também. Exatamente, né? Mas o mega capacitor, a função dele é fornecer rapidamente, né, aquele sobressalto de consumo, mas tem que ser na hora. E aí, assim que ele forneceu aquela cota, né, que foi necessária para o sistema, ele automaticamente já vai se recarregar novamente. E vai ficar ali. De fato, procede. Carga ultra rápida. Sim. Né, e descarga também Ultra rápida. Ultra rápida. A bateria já é bem mais lenta. Sim. Toda bateria, acho que ela tem essa característica, né? Por isso que uma bateria de celular, ela leva 1 hora e pouco para ser carregada, mesmo no 110 volts lá, que é uma fonte de energia muito mais potente, mas ao mesmo tempo não significa que o celular vai carregar mais rápido, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Já diferentemente, o capacitor ele não tem essa limitação. Não, desde que haja corrente para que ele possa ser alimentado adequadamente. Amperes, né? Exato. Falando de amperagem. Tá certo. Então, segundo o que você citou, é sempre bom ter um capacitor de força para sistemas de áudio acima de 1000 watts. Acima de 500 a gente já pode empregar o uso dos capacitores. Não vai ser exagero, não vai ser demais. Mesmo quando o seu carro ele tem um alternador muito forte de 120, 100 bolinhas amperes, independente ou disso. tem um alternador de 40 amperes, 30 amperes. Então, o alternador, a função dele é ajudar na recomposição do que foi consumido, do que foi gasto pela bateria, né? E, ao contrário do que muitos podem pensar, só deixar o carro ligado não resolve o problema. A gente tem que ter ali uma quantidade mínima de giros, né, lá do alternador para poder gerar corrente. Marcha lenta não é o suficiente. Não é o suficiente. Teria que ficar acelerando o carro. No mínimo 3.000 RPM. no mínimo 2.000 RPMs, né? Ou seja, uma condição normal de condução. Ou seja, não é praticável. Ninguém vai ficar parado com o pé acelerando lá o motor lá, só para ficar ouvindo música durante X tempo. Exato. A única vantagem, né, que pode acontecer de você deixar o carro ligado na marcha lenta é que você talvez consiga ir embora. Porque o carro já está ligado. Bom, vamos lá então. Agora de uma forma mais direta. O que a gente ganha, o que a gente perde usando e não usando um capacitor, um sistema que ele faz diferença? Dinâmica, principalmente nas frequências baixas. Dinâmica musical. Exato. Porque são os picos dinâmicos que vem aquele sobressalto de consumo momentâneo que pode ser o dobro do padrão. Pisca a luzinha de cortesia, falou. Exatamente. Então, muitas vezes, se não tiver a corrente suficiente, a intensidade, a dinâmica pode não ser a que estava programada para acontecer. Nesse tipo de cenário, nesse caso, a falta de um capacitor de força, fora não ter a dinâmica, ficar piscando luzinha, pode danificar o amplificador, a fonte dele, alguma coisa do gênero, dá problema. Dependendo, né, do consumo geral do sistema, das características do amplificador, falta de corrente gera danos ao amplificador, sim. Tá. E no caso, por exemplo, você estava falando que acima nem sempre precisa ficar com a luzinha piscando nas batidas de potência pico da música, né? Então é sempre interessante usar. No caso que a gente emprega um capacitor aí, um bom capacitor de força, né? Quando não está piscando luzinha, não está aquela coisa que você já sentiu que está no limite do limite do limite. Onde que a gente vai ganhar? O que vai melhorar como um todo aí no sistema de áudio ou na projeção do som? O que muda? Então, a reprodução mais adequada daquela mídia, daquela informação musical, porque muitas vezes a gente ouve, a gente acha agradável, mas o vigor, né, como eu disse, o vigor, né, de uma o vigor de uma nota grave pode ficar prejudicado. Se você não tem uma referência, talvez você não perceba. Mas se você tem uma referência, né, mais primorosa de uma música X, por exemplo, talvez num sistema, não vamos chamar de falho, tá? Vamos chamar de
insuficiente em termos de fornecimento de corrente, você vai perceber essa diferença no resultado global. Certo. Então, não só para projetos de SPL, como o Trio, pode ser usado em projetos de som de qualidade, hi-fi. Sim. É sempre bom. Sim, sempre. Tá. Aconselhável. Não chega a ser essencial, mas beira isso daí. Aconselhável. Tá. Aí se você está usando 4 canais de 60 watts, por exemplo, que é bem simplesão, não é necessário, né? Passou de 600, 500, 600, 700 mil watts. Eu particularmente usaria em qualquer sistema, desde que se empregue um subwoofer no sistema. Um subwoofer, baixa frequência. Exatamente. Que demanda de mais energia. Exato. Tá? Então, só para concluir, colocar uma bateria a mais ou 2 baterias a mais não vai resolver tanto quanto você agregar um bom capacitor de força. Porque é interessante, tá? O comentário. Porque, por exemplo, você coloca baterias a mais, se você não mexer na parte de fornecimento, né, no alternador, por exemplo, talvez você não esteja resolvendo um problema, talvez você esteja gerando outro, né? Esse é que é o detalhe. Porque as baterias, trabalhando em paralelo, dificilmente você vai ter, quer dizer, dificilmente, não tem como você ter uma bateria cheia e no mesmo sistema uma com 50% de carga. Elas sempre vão se equilibrar, né? Não adianta, tá? Então, se você colocou uma bateria nova, né, com uma mais antiga, com uma capacidade diferente, nos primeiros 60 dias pode ser que você não perceba problema algum. Dias. A média para começar a dar problema e você perceber são 60 dias, né? Por quê? Pelas características de uso que nós observamos aqui, né, no Brasil, que é as características de consumo, né, de quem tem um sistema que utiliza mais de uma bateria, né? Os nossos trajetos, né, o nosso trânsito interfere bastante nisso. A gente dificilmente consegue, né, num grande centro como São Paulo, desenvolver durante um determinado período de tempo ou distância um giro acima de 3.000. A gente vai, anda pouco, para. Aí você, se você não viajar constantemente, talvez você não consiga manter, né, esse número excedente de baterias, a menos que você use também um carregador de baterias para associar ao mega, né, capacitor. Senão a gente só vai ter mais problemas com a automotiva, né? Exatamente. Né? Tá certo. Um outro ponto também é o princípio do capacitor de força, né? Então, eu acho que você sabe da mesma história, parece que surgiu no final dos anos 80, no meados dos anos 80, né? E eles eram de 0,25 e 0,5 farads, ou seja, um quarto ou meio farad, né? Exato. E eu vi umas fotos aí, eles eram grandes, não? Desse tamanho. Um capacitor de meio farad era do tamanho dos capacitores de 1, 2, 3 que a gente utiliza hoje. Pouca coisa menor, realmente. Tá, e o que mudou desses capacitores daquela época para hoje? Porque, por exemplo, esse capacitor aqui, né, é uma releitura daqueles capacitores daquela época. Tudo bem, deu uma diminuída, né, no tamanho físico deles, né? Tem o de 1,2 farads, que é um pouco maior. Okay. Então a gente fez essa releitura aí. Colocando, enchendo de capacitor aqui, que é exatamente onde vai ser o banco, né, de energia, vamos dizer aqui, do produto, né? Quais são os outros modelos que nós temos hoje em relação aos primeiros que apareceram há 30 anos atrás? O que mudou de lá para cá? Olha, na realidade, o detalhe não é muito na construção, é na necessidade, né? Há 20 anos atrás, o amplificador forte que a gente tinha no mercado, ele tinha 600 watts, né? Forte, né? Tinha 600 watts. Então, a necessidade que havia, né, para o uso de um mega capacitor, para essa aplicação de ajudar, né, na resposta aos transientes, aumentou com o tempo, com a tecnologia. A gente conseguiu, com aquelas tensões, a gente conseguiu potências maiores. Potências maiores demandam maior consumo. E daí a necessidade de se aumentar a capacidade dos megacapacitores para acompanhar, né, essa evolução.
tecnológica. Consome mais, Esse precisa potência. alimentar mais. Exatamente. A princípio lógico e claro. Exato, né? exato, correto. Muito bem. E outras perguntas que o pessoal fazem aí é um Faraday. Como assim um Faraday? Qual que é essa unidade? Como é que eu vou saber se realmente um Faraday tem isso daí lá dentro do capacitor, né? Quem gosta de elétrica, eletrônica, sempre questiona isso daí, né? Sim. Bom, é confuso porque é muito difícil de se medir, né? Um capacitor de... Não se mede, se calcula, né? Exato. Na realidade tem equipamento para medir, mas é muito específico, né? Porque é um valor muito alto, né? E a gente não encontra assim para comprar no mercado, para você ir ali na Santa Efigênia, eu quero comprar um capacímetro, um LCR meter para medir o banco, né? O mega capacitor de 10 farads. Né? Esse São 10 milhões. equipamento, eu estou negociando a compra dele, custa $6.000 lá fora. Fora toda a importação, os impostos, aqui vai ficar bem mais caro isso, é uma né? coisa que chegaria um custo final aqui para mim de R$50 quase o dobro. Aí, né? Isso Caro aí. pra caramba, né? Então, com essa dificuldade para conseguir, não é um equipamento que você vai ali e compra, vou medir. Então, normalmente, para esses valores que nós utilizamos hoje, né, em megacapacitores, é um banco realmente, né, de capacitores, né, que vão se somando de acordo com a associação que cada fabricante determina para chegar Mas no resultado a final. unidade, um farad é 1 milhão de microfarads. ou 1 milhão ou 100 mil milifarads e por aí vai. 1 trilhão de picofarads. 1 milhão de microfarads, porque microfarads é o valor mais conhecido, eu acho, mais difundido, mais utilizado, né? Exato. Tá certo. Então, para ter um farad tem que ter 1 milhão de microfarads. Né? Então são 5 milhões, 5 farads, 5 milhões de microfarads. Exato. Né? E a forma mais fácil, então, hoje de a gente saber se o capacitor realmente entrega o que ele declara é abrir e contar mesmo. Não tem outra. Exato. Ou comprar a máquina lá que vai custar $50 mil aqui no Brasil. E medir a Aí capacidade. ninguém vai querer comprar uma máquina de $50 mil. É só para matar uma curiosidade. É mais fácil abrir e medir lá, né? Se houver a curiosidade, é o melhor a se fazer. Tá certo. Uma outra pergunta que me fizeram, eu estou com um sistema de 15.000 watts, por exemplo, é um trio elétrico, um paredão, coisa do gênero, e eu teria que usar aí quantos capacitores? 15 mil, então são 15 farads, né, que você vai precisar, tudo bem. A pergunta é, se eu usar um de 2 farads, ou 2 de 1 farad, ou 4 de 1 farad, vai ajudar então, ou melhor vou perder dinheiro? Vai ajudar. Alguma coisa ajuda? Sim, vai ajudar. Vai ajudar. Talvez não seja o desejável, o ideal, mas vai melhorar sim. Já muda alguma coisa? Sim. Né? Com certeza. Tá certo, então. Bom, pessoal, é isso daí. No próximo vídeo aí a gente vai falar sobre outro assunto muito bacana aí. Um abraço para vocês aí. Não esqueça de se inscrever no canal aqui, dar um joinha aí no nosso vídeo. E obrigado aí, William, pela sua visita aí. Será convidado mais vezes aí. Um abraço, pessoal.